Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de compatibilidade matrimonial da astrologia védica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o 8º critério de compatibilidade matrimonial da astrologia védica, conhecido como a compatibilidade de nadis ou a compatibilidade de doshas. Eu vou explicar o que isso significa. Esse critério, ele é o mais importante de todos os critérios de compatibilidade. Ele tem peso de número 8, o máximo de pontos que o casal pode acumular são 8 pontos ou 8 gunas. Então, ou você acumula, junto com seu cônjuge, 8 pontos aqui, ou você zera. Não existe meio termo nessa pontuação. É importante que, se você chegou aqui, você já tenha assistido aos 7 critérios de compatibilidade, porque um critério é a evolução do outro. Então, chegando aqui, você vai entender por que o 8º critério ele tem peso 8, porque ele é considerado o mais importante. Quando o casal zera esta pontuação desse critério, é um indício de que o casamento não deve ser levado adiante, por motivos bem específicos. E se você teve problemas em algum outro critério, você e seu cônjuge zeraram alguns outros critérios, mas vocês chegaram nesse daqui, vocês conseguirem pontuar os 8 gunas, e então isso ainda pode contracompensar alguns problemas. Esse critério ele é tão de tanto peso, de tanto lastro, que ele ainda tem o poder de contrabalancear certos problemas que apareceram em outros critérios. Então, vamos pensar no nome. O nome em sânscrito desse critério se chama Nadi Kuta. Então, Nadi significa canal ou fluxo de energia. E Kuta significa aspecto. Um outro nome para esse critério é a compatibilidade de doshas. E doshas significa literalmente desequilíbrio. E também pode significar o componente da biologia. Então, tudo que você precisa saber aqui para essa aula é qual é a sua lua natal, qual é a lua natal do seu cônjuge, qual é o nakshatra da sua lua natal e qual é o nakshatra da lua natal do seu cônjuge. São só essas informações que você precisa saber. A astrologia védica tem os seus 27 nakshatras e cada um dos 27 nakshatras são agrupados em 3 nadis. E eu vou apresentar esses nadis para vocês. E cada nadi tem relação com um dosha. Então, igualmente, cada um dos 27 nakshatras são agrupados em 3 tipos de doshas. A compatibilidade de nadis ou de doshas dos nakshatras lunares pode ser também traduzida de uma maneira mais abrangente como a compatibilidade fisiológica, porque esse conceito de nadis e doshas, eles são um conceito interdisciplinar. Então, para você entender essa alma, eu vou puxar conceitos do Ayurveda, eu vou puxar conceitos do Yoga, eu vou puxar conceitos da astrologia hindu, vou reunir tudo para vocês entenderem de uma maneira holística como que essas disciplinas funcionam. Se você tem o interesse de ser um astrólogo profissional e de atender casais utilizando o sistema de compatibilidade matrimonial, eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo até o final e que aprenda a calcular manualmente. Porque isso é um exercício cerebral para você praticar a técnica. A compatibilidade de nadis, ou a compatibilidade fisiológica, ou a compatibilidade dos doshas, dos nakshatras lunares,
é entre um conjunto de 8 critérios de compatibilidade matrimonial, que são conhecidos em sânscrito como Ashta, Kuta, Milan. Então, Ashta do sânscrito significa 8, Kuta significa, como eu já traduzi, aspecto, e Milan significa casamento, matrimônio, aliança. Unindo a expressão Ashta, Kuta, Milan significa os 8 critérios de compatibilidade matrimonial. E caso você não tenha tempo ou não tenha interesse de aprender a calcular manualmente cada um dos 8 critérios, você simplesmente quer saber do prognóstico reunindo todos os 8 critérios e qual vai ser a pontuação total da relação entre você e seu cônjuge, você não precisa entrar em pânico e fritar seu cérebro aprendendo a calcular manualmente, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como calcular a pontuação de compatibilidade matrimonial. Então, caso você não conheça esse meu tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial que tem escrito na capa os 8 critérios de compatibilidade. Então, você clicando nesse link, você vai cair diretamente no meu tutorial em que eu utilizo o programa de astrologia védica Jagannatha Hora. Então, você entrando nesse programa, tudo que você precisa inserir é qual é a sua lua natal, o seu nakshatra da sua lua natal, que é o Jamna Nakshatra, e a lua natal e o nakshatra da lua natal do seu cônjuge. É tudo o que você precisa inserir. Você inserir nesses dados, ele vai gerar pontuação. Uma vez que você fizer esse tutorial, você pode voltar aqui e nós daremos continuidade à aula. Então, para esta aula, eu vou explicar para vocês o que é prana e como isso se aplica na astrologia. Eu vou ensinar para vocês o que é um nadi e como ele se aplica no yoga, no ayurveda, na astrologia. Eu vou explicar para vocês o que é um dosha. Eu vou explicar para vocês como os nakshatras eles são agrupados nos 3 tipos de nadis e 3 tipos de doshas. E depois eu vou ensinar para vocês a como combinar os nadis e os doshas e aplicar a pontuação. Se tem compatibilidade esse casal ou se ele não tem compatibilidade. E depois eu vou ensinar para vocês o que é Nadi Dosha, que é a aflição de Nadi, e vou explicar para vocês as 2 situações em que Nadi Dosha é cancelado, em que ocorre o cancelamento dessa aflição. Aqui na tela eu vou explicar para vocês então o que é prana, a definição de prana. Prana do sânscrito significa vida ou força vital. Prana é uma energia que tem a sua fonte no Sol e está presente em todos os seres vivos. Podemos dizer que prana é qualquer forma de energia manifesta biologicamente. O prana flui pelo nosso organismo através de canais. Tais canais são chamados de nadis. E o que é um nadi? Nadi é um canal energético do corpo por onde circula prana, que é a força de vida. Os nadis podem ser compreendidos como um sistema circulatório sutil, tal como as artérias, as veias, os capilares, os bronquíolos, os nervos, o sistema linfático, etc. Uma outra tradução para nadi é rio, ou torrente, ou fluxo, pois funciona como um rio que faz a energia vital circular. Não dá para se dizer quanto nadis existem ao todo. De acordo com o Hatha Yoga Pradipika,
e o Goraksha Samhita consideram-se 72 mil nadis. De acordo com o Shiva Samhita, são 350 mil nadis. Obviamente que nós não vamos falar sobre tudo isso, porque existem os 3 principais nadis, que são Pingala, Ida e Sushumna. Os nadis fazem interseções. Quando tais interseções acontecem, resultam-se em vórtices de energias chamados de chakras. E o que é um chakra? Chakra do sânscrito é um centro de armazenamento e distribuição de prana. Um chakra tem a função de concentrar energia justamente por estar numa confluência entre os 3 nadis, que, como eu mencionei, são Pingala, Ida e Sushumna. Um chakra pode ser traduzido como roda ou círculo de energia, pelo seu formato de redemoinho, gerado pela interseção entre nadis. E aqui nessa tabela eu vou mencionar para vocês os 7 vórtices de energia que são chamados em sânscrito de chakras. Então, na primeira coluna nós temos os 7 chakras e eles são organizados do menos sutil para o mais sutil. Na segunda coluna nós temos os elementos, que são chamados de bhutas. Também tem um outro nome para elemento que é tattva. E são 5 no total. E na terceira linha nós temos o astro regente do chakra. Então, o primeiro chakra é chamado de chakra de raiz, ou chakra de base, que se chama de Muladhara Chakra. E o elemento associado ao chakra de raiz é a terra, que é o elemento menos sutil, é o elemento que mais tem peso, que mais tem lastro. E a terra é chamada em sânscrito de Prithvi. E o regente do chakra de raiz, ou do Muladhara Chakra, é Saturno, que se chama em sânscrito Shani. O segundo chakra é o chakra do sacro, ou chakra sacral, que se chama em sânscrito de Swadhisthana Chakra. E o elemento associado ao Swadhisthana Chakra é a água, que é conhecida em sânscrito como Apas ou Jala. E o astro regente do chakra sacral é Júpiter, que se chama em sânscrito de Brihaspati ou Guru. O terceiro chakra é o chakra do umbigo, ou também chamado de chakra do plexo solar, conhecido em sânscrito como Manipura Chakra. E o elemento associado ao Manipura Chakra é o fogo, conhecido como Agni. E o astro regente do chakra do plexo solar, ou Manipura Chakra, é Marte, conhecido em sânscrito como Mangala ou Kuja. Depois nós temos o chakra do coração, ou chakra cardíaco, ou coronário, que é conhecido como Anahata Chakra. E o elemento associado ao Anahata Chakra é o ar ou vento, que é conhecido em sânscrito como Vayu. E o planeta regente de Anahata Chakra é Vênus, que é Shukra. E depois nós temos o chakra da garganta, também pode ser conhecido como chakra da laringe. Ele é chamado em sânscrito de Vishuddha Chakra. O elemento associado ao Vishuddha Chakra é o éter, conhecido como Akasha. E o
astro regente de Vishuddha Chakra é Mercúrio, que é Buddha. E depois nós temos o chakra da testa, ou o chakra do terceiro olho, que é conhecido em sânscrito como Agnya Chakra. E o elemento associado a ele é nenhum. E o astro regente do Agnya Chakra são, na verdade, dois. São o Sol, que é conhecido como Surya ou Ravi, e a Lua, que é conhecida como Chandra ou Soma. É o único chakra que é regido pelos luminares. E o último chakra, que nem sempre, de acordo com alguns autores, é classificado como um chakra, mas aqui nós vamos considerá-lo como o sétimo e último chakra, que é o chakra da coroa, conhecido em sânscrito como Sahasrara Chakra. E o elemento desse chakra não é associado a nenhum elemento. E o astro regente de Sahasrara Chakra não é nenhum astro, mas sim Brahman. É a super-alma, é Paramatma, Deus, o Deus não manifesto. Na tradição hindu nós chamamos a super-alma de Brahman. Então, como vocês podem ver, apenas os 5 primeiros chakras são associados aos Pancha Mahabhutas, que são 5 elementos. E o último chakra, ele não é regido por nenhum graha. E esse daqui é um outro imagem em que nós colocamos o chakra no meio de uma mandala astrológica com signos zodiacais e também os planetas que regem os signos do zodíaco. Então, o planeta Saturno, ele rege os signos de Capricórnio e Aquário. Então, o Muladhara Chakra, ou chakra de raiz, ele se encontra exatamente na interseção entre Capricórnio e Aquário. E o Júpiter, ele rege o Swadhisthana Chakra, que é o chakra acima do Muladhara Chakra. E Júpiter rege os signos de Sagitário e Peixes. E depois nós temos o Manipur Chakra, que ele está acima do Swadhisthana Chakra, e ele é regido por Marte, que rege os signos de Áries e de Escorpião. E mais acima, essa ordem, como vocês podem ver, ela vai sempre do chakra menos sutil para o mais sutil. Ela vai sempre do planeta menos sutil para os planetas mais sutis, assim como os elementos, do menos sutil para o mais sutil. Então depois nós temos o Anahata Chakra, que ele é regido por Vênus, que rege tanto o signo de Touro quanto de Libra. E acima do Anahata Chakra nós temos o Vishuddha Chakra, que é regido por Mercúrio, que rege os signos de Gêmeos e de Virgem. Mercúrio, como sendo o astro da comunicação, ele rege o chakra da garganta, que é onde a voz, onde os sons são produzidos. E por último, nós temos o Agnya Chakra, que é o chakra da testa, o chakra do terceiro olho, que ele é regido pelos luminares, o Sol e a Lua. O Sol rege o signo de Leão e a Lua rege o signo de Câncer. Então, o Agnya Chakra, ele se encontra numa exata oposição ao Muladhara Chakra. Ele se encontra exatamente na interseção entre o signo de Câncer e o signo de Leão. E como eu disse, o Sahasrara Chakra, ele é o chakra de coroa, ele está para além do indivíduo, ele é regido pela super-alma, por Paramatma, por Brahma. Então ele não faz parte do conjunto de 6
chakras que funcionam como o sistema nervoso sutil dos seres humanos. E agora vamos explanar o conceito de dosha. O que é dosha? Dosha do sânscrito é um dos 3 componentes da vida, prana, e desempenha um papel crucial na fisiologia e na patologia dos seres vivos. Dosha são unidades biológicas que definem a constituição humana. Prakriti. O conceito de dosha não se limita apenas aos seres humanos, pois dosha se aplica a todos os seres, incluindo os animais e as plantas. Quando a vida entra no corpo material, os 3 doshas, vata, pitta e kapha, passam a controlar as funções fisiológicas do organismo. Os 3 doshas são chamados de dhatu, dosha e mala, devido às fases de mantimento, que é dhatu, de patologia, que é dosha, e mala, que é excreção. A palavra dosha é derivada do verbo sânscrito dush, que significa viciar. No estado normal de equilíbrio, os 3 doshas sustentam o corpo e, quando viciados, produzem a patologia. Os 3 doshas geralmente operam por todo o corpo, mas o dosha kapha pode ser encontrado de maneira mais concentrada na cabeça devido à sua modulação tamas. E a modulação tamas é a modulação mais pesada. Então, o kapha dosha é o dosha que mais tem peso, que mais tem lastro. E a cabeça é a parte mais pesada do nosso corpo, que é onde tem o crânio, onde tem o cérebro. Por isso que a maior concentração de dosha kapha na nossa cabeça. E já no caso do dosha pitta, a maior concentração dele está no abdômen, porque a modulação de dosha pitta é rajas, que tem relação com o metabolismo, com os sucos gástricos, com as enzimas digestivas. No momento em que nós ingerimos alimentos, essas enzimas digestivas começam na saliva e depois passam pelo nosso trato digestório, que é onde ocorre a digestão dos alimentos. Então, o dosha pitta, ele é concentrado nas nossas enzimas, nos nossos sucos gástricos. Então, a modulação dele é rajas, porque rajas é que tem a capacidade de queimar, de transformar os alimentos. E o dosha vata é mais encontrado na região abaixo do abdômen, que são as pernas, que é devido à sua modulação sattva. Então, o dosha vata, ele é o dosha, o componente biológico mais leve. E o que é mais fácil para se movimentar, para se locomover. Então, ele é encontrado em maior quantidade abaixo do abdômen, nas pernas, que é justamente a gente utiliza as nossas pernas para nos locomovermos. Então, as nossas pernas são mais ricas em dosha vata. Apesar de o corpo humano, sharira, como é chamado em sânscrito o corpo humano, sharira, então o corpo humano é constituído pelos 5 elementos, que são os Pancha Mahabhutas, são 5 elementos. Pancha são 5, Mahabhutas são os elementos, que é a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. O corpo humano só adquire a vida de fato quando o espírito, que é Atma, os sentidos, que é Indriya, e a mente, que é Mana, se reúnem dentro de si. Os 3 doshas são as unidades biológicas. Prakriti, Prakriti significa parte, significa unidade. Então, os 3 doshas são as unidades biológicas do corpo que são responsáveis por todas as funções de nosso organismo. Então, os doshas só são formados quando há uma união entre a Atma
Indriya e Mana. Nesta imagem, nós temos uma representação didática dos 5 elementos que são chamados de Pancha Mahabhuta, como eu mencionei anteriormente, e como as combinações dos 5 elementos derivam as 3 unidades biológicas, ou os componentes biológicos, que são os 3 doshas. Então, vamos começar do elemento menos sutil para o mais sutil. Então, o elemento menos sutil é a terra, que é Prithvi. Depois é a água, que é Apas ou Jala. Em terceiro lugar é o fogo, que é Agni. Em quarto é o ar ou vento, que é chamado de Vayu. Em quinto lugar é o éter, que é chamado de Akasha. Um outro nome para éter é vácuo quântico. Então, o vácuo quântico, o éter, é o Bhuta, ou Tattva, mais sutil de todos. Então, todo o nosso corpo é constituído pelos 5 elementos. E Ayurveda é o conhecimento da longevidade. É a medicina tradicional da Índia. Então, esse é um conhecimento transversal, que ele é tanto dentro do Ayurveda quanto dentro do Yoga e da astrologia. Agora, como que essas combinações dos 5 elementos vão gerar os chamados unidades biológicas ou doshas? É muito simples. Quando nós combinamos a terra com a água, forma-se Kapha. Então, o dosha Kapha, ele é o dosha que tem mais peso, que tem mais massa. Ele é o mais denso de todas as unidades biológicas. E depois, quando nós combinamos a água com o fogo, nós formamos o Pitta. Então, o Pitta, ele é um pouco menos denso do que o dosha Kapha. E ele tem uma coisa em comum com Kapha, que Pitta, ele também tem um pouco de água na sua composição, mas ele tem menos água do que o Kapha. O Kapha tem mais água, porque se o Pitta tivesse muita água, a água apaga o fogo, então ela é em menor quantidade. O Pitta, ele é mais rico em fogo. E por último, a combinação entre o ar e o éter forma o Vata. Então, o dosha Vata, ele é considerado a unidade biológica mais sutil, mais leve, mais próxima da modulação sátvica de todas, porque ela tem uma combinação dos elementos mais sutis. E aqui nós temos a imagem de um ser humano sentado em posição de lótus, e nós temos aqui uma representação do sistema nervoso sutil, composto pelos chakras, e nós temos também uma representação do sistema circulatório sutil, que é representado pelos nadis. Então aqui nós temos os 3 canais de energia. Como eu falei anteriormente, a tradução de nadi são 3 canais de energia. E os 7 vórtices de energia, que são os chakras. A tradução mais próxima de chakras são isso, são vórtices de energia. Então, vamos começar pelo Nadi Pingala. Pingala, em sânscrito, significa pardo e também pode significar laranja, ou pode até mesmo significar vermelho. Então é o canal pardo. E esse canal, ele se inicia na narina direita e ele vai descendo até o testículo direito, e ele começa então na narina direita, ele vai descendo de forma serpenteada até chegar no testículo direito. A representação da imagem de Pingala é como sendo do lado
direito do nosso corpo, a mão direita do nosso corpo, e o Pingala Nadi, ele tem relação com o lado esquerdo do cérebro, com o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério masculino, que responde pelo lado racional do nosso cérebro. E o Pingala Nadi, ele é esse ar que sai pela nossa narina direita, que é o Pingala Nadi, onde ele começa. Esse ar, ele é mais quente, porque ele é um nadi regido pelo Sol. E o Sol, ele tem uma propriedade quente. Então, quando nós respiramos pela narina direita, nós estamos ativando o nosso Pingala Nadi, nós estamos esquentando o nosso organismo. Então, quando você está sentindo muito frio, você respira pela narina direita, que você esquenta o seu organismo. E o sentido do fluxo ou do prana que flui por Pingala Nadi é em sentido descendente. Então o fluxo começa pela narina direita e ele vai descendo, o sentido dele é descendente, ele desce até o testículo direito, que é onde está localizado o Muladhara Chakra, é o chakra de base, o chakra de raiz. E o lado esquerdo do cérebro, o hemisfério esquerdo do cérebro, ele é regido por Shiva, que representa a polaridade positiva, que representa o masculino, que é como se fosse uma personificação do Sol, que é de polaridade positiva, que é de polaridade masculina. Então, o Nadi Pingala, ele é um Nadi muito masculino, ele rege o lado direito da nossa mão. E o cérebro, o hemisfério esquerdo, que é o pensamento masculino. E agora vamos falar sobre a mão esquerda do nosso corpo. O lado esquerdo do nosso corpo é chamado de Ida Nadi, que em sânscrito Ida significa conforto. Então, esse é o canal do conforto, ele tem a ver com feminilidade, com subjetividade, com sensibilidade, com passividade, com emoções, com conforto, com sentir-se bem, com frescor, com umidade, com frio. Então, este Nadi, ele está relacionado à nossa narina esquerda. Então, o ar que sai pela nossa narina esquerda, ele é considerado um ar mais gelado. Então, quando você está sentindo muito calor, quando você está com o corpo hiperaquecido, é aconselhável você fazer a prática de pranayama, utilizando somente a narina esquerda, inspirando e respirando pela narina esquerda, porque ela facilita o esfriamento do nosso organismo. Então, o sentido de Ida Nadi, do canal de conforto, ele também é descendente. Então, ele se inicia pela narina esquerda e ele vai descendo pelo nosso sistema nervoso sutil e o sistema circulatório sutil de maneira serpenteada até chegar no testículo esquerdo. Nos corpos femininos vai haver uma inversão dos nadis. Então, nos corpos femininos vai ser o contrário do corpo masculino. Se Pingala Nadi representa a mão direita e Ida Nadi representa a mão esquerda, no corpo feminino vai ser o contrário, vai ser o Ida Nadi vai representar a mão direita e Pingala Nadi vai representar a mão esquerda. Então, nós vamos utilizar o corpo masculino
por isso nós escrevemos testículo. Então, o que eu estou tentando dizer é que a narina esquerda é onde começa a Ida Nadi, então o prana, o fluxo, ele vai descendo até se encontrar com o testículo esquerdo, que é onde se encontra, como eu falei, o Muladhara Chakra, o chakra de base. E o Ida Nadi, ele tem relação com o nosso hemisfério direito, que é o lado feminino do nosso cérebro, é o lado de polaridade negativa, é o que representa os nossos pensamentos subjetivos, as nossas emoções, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, a nossa capacidade de pensar de maneira subjetiva. Então, o hemisfério direito do cérebro da gente tem relação com Shakti, que é a forma feminina de Shiva. Também pode ser chamado Shakti de Parvati, que é a forma feminina de Shiva. É a polaridade negativa de Shiva. E o Ida Nadi, por ele ter uma representação de Shakti no hemisfério cerebral, ele tem representação com a mão esquerda, que representa a magia antinomiana, que representa o lado dúbio da magia. E o Ida Nadi tem relação com a lua, que representa o feminino, que representa a intuição da nossa realidade astral. Então, os dois nadis, eles começam nas narinas e eles vão descendo de forma serpenteada. E à medida que eles vão se serpenteando entre si, eles se encontram, eles fazem algumas interseções até chegar nos testículos, ou nos corpos femininos seriam os ovários. E nesse encontro é onde se ativa a energia Kundalini. Então, o início da energia Kundalini começa no Muladhara Chakra. E o Muladhara Chakra, ele se localiza entre o nosso órgão sexual e o ânus, é exatamente dentro dessa região, entre essas duas regiões do nosso corpo. Então a energia no Kundalini, ela se acende quando Ida Nadi e Pingala Nadi se encontram, é quando Shiva e Shakti se encontram e fazem uma fusão. Então, quando Shiva e Shakti fazem a função, quando Pingala e Nadi fazem essa fusão, eles vão agora entrar no terceiro canal de energia, que é o que se chama de Sushumna Nadi. Então, o Sushumna Nadi, ele só flui quando Pingala, Ida e os chakras estão limpos, quando eles estão em plena consciência, quando você está em estado de pureza, estado de alerta, de plena consciência, quando todos os nadis e os chakras são ativados. Então, uma coisa interessante sobre Sushumna Nadi é que este Nadi, ele é em sentido oposto aos outros dois. Ele é em sentido ascendente. Vocês lembram que eu expliquei que Pingala e Ida Nadi são em sentido descendente e serpenteiam até chegar na região do sacro. E agora Sushumna Nadi não, ele é em sentido ascendente. Então ele começa na região sacral e vai passando por todos os chakras até chegar no sexto chakra, que é o chakra do terceiro olho, o Agnya Chakra.
E aí ele se manifesta em plena consciência, em superconsciência. Então, ativar a energia Kundalini significa estar em pleno estado de alerta, em pleno estado de consciência. Então, à medida que os 3 nadis vão se fazendo essa interseção, é aí, através dessa interseção, que são formados os chamados chakras, que são os vórtices de energia. Então, a primeira interseção é no Muladhara Chakra, que é o chakra de raiz. Aí depois nós passamos pelo Swadhisthana Chakra, o chakra do sacro. E depois nós passamos pelo Manipur Chakra, que é o chakra do umbigo ou do plexo solar. E depois outra interseção no Anahata Chakra, que é o chakra do coração. E depois outra interseção no Vishuddha Chakra, que é o chakra da garganta. E depois a última interseção, que é no Agnya Chakra, que é o chakra da testa ou do terceiro olho. Então, quando ocorre a ativação da nossa Kundalini, da superconsciência, é que nós nos conectamos com o Sahasrara Chakra, que é o chakra da coroa, que ele é para além do sistema nervoso sutil, ele é para além do sistema circulatório sutil, que é o chakra regido por Brahman, pela superalma. Então, é depois do ativamento da Kundalini, da superconsciência, é que a gente se lembra de que a gente é um só com Brahman, que a gente é um só com Deus, que a gente é parte do divino, que nós somos uma imanência do divino. Na astrologia védica, nós temos os 27 nakshatras, e esses nakshatras são agrupados de acordo com um nadi, e cada nadi tem relação com um dosha. Então, cada nakshatra, por efeito derivado, também vai ter um dosha. Então, os nakshatras Ashwini, Ardra, Punarvasu, Uttara Phalguni, Hasta, Jyeshta, Mula, Shatabhishak e Purva Bhadrapada pertence ao Nadi Pingala. E o Nadi Pingala, ele é conhecido como o Nadi que se inicia na narina direita, ele é de temperatura quente, ele se conecta com o testículo direito, o sentido dele é descendente, ele tem polaridade masculina, relação com o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o do pensamento racional. Ele é regido pelo Sol. O Deva associado a Pingala é Shiva, e o dosha deste Nadi é Vata. Então, o dosha destes nakshatras que eu falei, Ashwini, Ardra, Punarvasu, Uttara Phalguni, Hasta, Jyeshta, Mula, Shatabhishak e Purva Bhadrapada, eles são de dosha Vata. E depois nós temos os nakshatras Kritika, Rohini, Aslesha, Magha, Swati, Vishaka, Uttarashadha, Shravana e Revati. Estes nakshatras correspondem ao Nadi Ida. Então, o Ida Nadi tem relação com a narina esquerda, que é onde ele começa, a sua temperatura é fria, ele se conecta com o testículo esquerdo, o seu sentido também é descendente, a sua polaridade é feminina, e Ida Nadi tem relação com o hemisfério direito do cérebro, que é responsável pelos pensamentos intuitivos femininos. Ele é regido pela Lua e o seu Deva é Shakti e o seu dosha é Kapha. Então, esses nakshatras que eu mencionei, Kritika, Rohini, Aslesha, Magha, Swati, Vishaka, Uttarashadha, Shravana e Revati, eles são de Kapha dosha. E o terceiro e último grupo, nós temos Bharni, Mrigashirsha, Pusha, Purva Phalguni, Chitra, Anuradha,
Purvashada, Dhanishta e Uttara Bhadrapada. Estes nakshatras pertencem ao Nadi Sushumna. Então, o Nadi Sushumna, ele tem relação com as duas narinas, porque ele é o encontro, ele é a confluência entre Pingala e Ida Nadi, e ele tem um sentido ascendente, porque ele vai em sentido reto. Ele entra no fluxo dentro da coluna vertebral. Ele sobe, ele ascende em linha reta até chegar no Agnya Chakra. E a sua temperatura é temperado, ele é tanto quente quanto frio, porque ele é a soma do calor e do frio. Os testículos são os dois, porque o Muladhara Chakra é onde estão os dois testículos. E a sua polaridade é neutra, porque ele é a soma do masculino e do feminino. E ele é um chakra que rege todas as duas hemisférios do cérebro. Ele rege tanto o hemisfério direito como o hemisfério esquerdo. E ele é regido pelos dois luminares, ele é a soma dos dois luminares. É por isso que ele irradia no Agnya Chakra, que é a soma do Sol e da Lua. E o seu Deva é a Kundalini, que é ativada quando Shiva e Shakti fazem uma fusão. E o seu Dosha é Pitta. Então, esses nakshatras, Bharani, Mrigashirsha, Pusha, Purva, Palguni, Chitra, Anuradha, Purvashada, Dhanishta e Uttara Bhadrapada são de Dosha Pitta. E finalmente nós chegamos na aplicação da pontuação. A aplicação da pontuação é muito simples. Quando se tem duas pessoas que pertencem ao mesmo Nadi, a pontuação se zera. Então, se você tem o seu Nadi como sendo Pingala, se relacionando com alguém que é Pingala, vocês zeraram. Se você tem Ida Nadi se relacionando com quem também é Ida Nadi, também zerou. Se você é Sushumna Nadi se relacionando com alguém que é Sushumna Nadi, vocês também zeraram. Então, nakshatras lunares que pertencem ao mesmo Nadi, vocês zeram. O ideal, o esperado é casais que se relacionam entre si, que pertencem a nadis diferentes. Então, se você é Pingala e está se relacionando com alguém que é Ida ou Sushumna, adquire 8 pontos. Se você é Ida Nadi e está se relacionando com alguém que é Pingala ou Sushumna, 8 pontos. E por último, se você é Sushumna Nadi, está se relacionando com alguém que é Pingala ou Ida, adquirir 8 pontos. O ideal são duas pessoas que se relacionam entre si, os nakshatras lunares, os Jamna nakshatras, eles pertencem a nadis diferentes. Então, o ideal é se relacionar com alguém que tem um nadi diferente do seu. Quando o casal zera a pontuação de Nadi Kuta ou compatibilidade fisiológica, isso forma o que se chama de Nadi Dosha. E o que é Nadi Dosha? Nadi Dosha ocorre quando, como eu falei, ambos numa relação têm o mesmo Nadi. Cientificamente falando, no contexto de casais heterossexuais, no caso casais homem e mulher, ter o mesmo Nadi implica dizer que o bebê do casal, um possível bebê do casal, será fisicamente fraco. É necessário que o noivo e a noiva tenham nadis diferentes para que o bebê nasça forte e saudável. Tanto para casais heterossexuais quanto para casais homossexuais, o casamento só é aconselhado quando cada uma das partes envolvidas tem nadis diferentes. Se os nadis forem iguais, o casamento não é aconselhado, pois a longo termo cada uma das partes vai sentir que um só se basta. Então, Nadi Dosha dá aquela sensação de que você está se relacionando com uma pessoa que ela desequilibra a sua fisiologia, que ela desequilibra o seu dosha,
que você sente que aquela pessoa é fraca, que ela não tem um gene que te interessa, que você não quer os genes daquela pessoa para passar para o seu bebê, porque você sente que o gene daquela pessoa não está certo. Então é completamente inauspicioso, Nadi Dosha. É um sintoma de que a relação ela não deve ser levada adiante. Eu acho muito difícil, inclusive, casais levarem adiante quando eles têm Nadi Dosha, a relação, porque eles intuitivamente sabem que existe uma incompatibilidade fisiológica. Mas existem 2 casos em que Nadi Dosha é cancelado. Esses 2 casos são o seguinte: se o signo zodiacal das luas de ambos for o mesmo. Se você está se relacionando com uma pessoa que tem o seu mesmo signo lunar sideral pela astrologia hindu, então imediatamente se cancela Nadi Dosha. Aí o casal adquire 8 pontos, ou 8 gunas. E a segunda situação é se o nakshatra das luas de ambos for o mesmo. Então, se você está se relacionando com alguém que tem o mesmo nakshatra lunar ou Jamna nakshatra que o seu, imediatamente se cancela Nadi Dosha. Então, o casal adquire 8 pontos. Essas são as 2 únicas situações em que ocorre cancelamento de Nadi Dosha. Se você se enquadra num perfil de alguém que está se relacionando com outra pessoa e vocês zeraram a compatibilidade de nadis, a compatibilidade fisiológica, vocês desenvolveram Nadi Dosha. E se vocês não se enquadram nesses 2 casos em que ocorre cancelamento de Nadi Dosha, é sinal de que vocês não devem levar adiante esse relacionamento. Esse é um indício muito pesado para não levar adiante um relacionamento. Não deve noivar, não aconselho. Quando existe Nadi Dosha entre o casal, não aconselho o casal noivar, não aconselho o casal trocar alianças. Porque, como eu expliquei lá, volto a repetir, se for um casal heterossexual, isso corre o risco de o bebê nascer frágil, de o bebê nascer com alguma doença congênita, porque vocês têm um agravamento de algum dosha específico, porque nadis iguais significa que existe um agravamento de um dosha. Então esse agravamento de unidade biológica, ele pode afetar profundamente a saúde do feto. Não é aconselhado mesmo. Agora, em casos de casais homossexuais, não interessa, casamento gay, casamento hétero, não interessa. Quando ocorre Nadi Dosha, existe incompatibilidade fisiológica. Então, mesmo entre casais gays, quando há Nadi Dosha, o casal, a parte mais consciente da relação sempre vai sentir assim, que aquela outra pessoa, ela é fraca, ela não tem genes bons. Você não sente que aquela pessoa tem potência. Você não sente que aquela pessoa ela tem uma força necessária, um vigor necessário para estar com você. E aquela pessoa, ela fisiologicamente te adoece. Então, uma outra problema se vocês prestaram atenção, o dosha, quando ele está em desequilíbrio, ele pode desenvolver patologia. Então, Nadi Dosha, quando o casal tem Nadi Dosha, significa que é um casal que um adoece o outro. Seja psicologicamente, seja fisicamente, seja de maneira psicossomática, um adoece o outro. Não é aconselhável mesmo, tá certo? Então, se vocês tiveram problemas com outros critérios de compatibilidade e no Nadi Kuta, compatibilidade fisiológica, vocês adquiriram 8 pontos, isso é um sinal muito bom, porque o Nadi Kuta, ele tem o poder de compensar uma série de outros questões negativas que apareceram nos outros critérios. Ele tem o poder de balancear. Ele não tem o poder de anular os efeitos negativos de outros critérios zerados, mas ele ainda assim tem o poder de fortificar a saúde.
um do outro. Então, quando existe um casal em que eles são de nadis e de doshas diferentes, quando eles estão juntos, eles se sentem fortes juntos. Eles se sentem potentes, eles se sentem invigorados, eles sentem mais vontade de fazer sexo, eles sentem mais vontade de experimentar a saúde do outro. Um se sente emocionalmente forte perto do outro, um se sente saudável, se sente assim, afortunado, se sente rico na presença do outro. Então é um casal que eles mutuamente, eles se ensinam um a cuidar melhor da saúde do outro. Um tem um interesse de cuidar da saúde do outro. E isso é muito importante para um relacionamento dar certo. Tá ok? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Este foi o último do conjunto de 8 critérios de compatibilidade matrimonial da astrologia védica. Fechamos com chave de ouro. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha, de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!